Hoje o nosso estudo está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. E está na lição 146 do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, com o título Saibamos Cooperar. O divino poder do Cristo como representante de Deus permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos. E companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo d'água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje talvez te enganes supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Muito conveniente a análise de Emmanuel hoje, porque normalmente as pessoas começam a achar que aqueles que estão fazendo uso da palavra na tribuna, e agora até mesmo nesses vídeos que estão acontecendo, né, diariamente nas redes sociais, ele acha que por isso essas pessoas são especiais, esquecendo que essas pessoas também são humanas e têm muitos defeitos. Mas tudo bem, que nos julguem da maneira que quiser, né? Mas a partir do momento que começa a se julgar incapaz também por não ter o dom da palavra e não saber ou não ter a vontade ou predisposição de fazer a mesma coisa, aí vai um passo que é perigoso. Porque a gente vai deixar aqui bem claro, no meio espírita, a gente tem uma história que é muito contada, muito difundida, de um palestrante espírita famoso que quando chega do outro lado da vida, encontra um daqueles que ouviam suas palestras com muita luz, a semelhança daquele quadro representado por Jesus no Evangelho do rico e do Lázaro. Quando o rico, muito lá embaixo, espiritualmente, mas era rico aqui na terra, encontra Lázaro, que era um mendigo, muito lá em cima. Então ele fica falando, mas por que eu estou nessas condições e aquele que estava me assistindo, ele está nessa posição de luz? E a resposta foi bem simples, é porque enquanto você falava, ele fazia tudo o que você falava. Na verdade, a salvação, a bem-aventurança, utilize o nome que vocês quiserem dentro da fé de vocês, vai se dever mais àquela pessoa que pratica, porque ele vem dizendo, não são todos os que dizem Senhor serão ou Senhor que entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que praticam a minha lei. Quando falou
da minha mãe. Quem são minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam a lei de Deus. Jesus está o tempo todo falando da prática, a prática que é o principal. Aliás, eu gosto de fazer isso às vezes em alguns estudos, principalmente, né, muitos presencialmente eu fiz isso, de falar para vocês, gente, vocês sabem qual é a diferença nossa que está aqui na frente para vocês que estão aí ouvindo? É que a gente tem desinibição de falar em público e gosta de estudar a doutrina e procura passar a doutrina, o evangelho da melhor maneira. Mas querer acreditar que por conta disso nós tenhamos luzes, a gente pode até dizer o seguinte, pelo fato da iniciativa de estar procurando falar e procurando trazer a boa nova, a gente até acredita sim que exista um amparo naquele momento, né? Uma segurança maior, esses anjos, esses espíritos nos envolvem. Agora daí acreditar que você se tornou perfeito, não, olha, nenhum anjo consegue te levar para a angelitude se você não merecer a angelitude. Você que tem que fazer por merecer. Então a responsabilidade ela acaba sendo muito maior em cima de cada um de nós, porque além de estar estudando, a gente está reproduzindo, e às vezes reproduzindo de maneiras diferentes, de maneira que o primeiro ouvido que ouve é sempre esse aqui, e a voz da consciência vai cobrar muito mais a gente, porque a gente não vai ter a desculpa de dizer que não sabia. A gente lembra daquela passagem do Evangelho que fala pra gente, né? Há muito será cobrado daquele que muito recebeu. Então temos plena consciência da responsabilidade que cabe a cada um de nós por conta do conhecimento que a gente vem tendo a partir do momento que a gente começa a descobrir Jesus e estudar Jesus, né? Agora, a lição que o Emmanuel está dizendo para a gente é falando, olha, é que a gente começa a entender que em cada atividade que a gente está desempenhando, ele faz a comparação aqui, né? Até um simples copo d'água está sendo um trabalho voltado para o Cristo. Aí tem gente que vai falar assim, eu não sei falar em público. Olha, vai ser muito mais produtivo falando olho a olho, uma pessoa só, desabafando, conversando com uma pessoa, no momento que essa pessoa estiver precisando, estiver muito carente, principalmente, né, a gente já viu muitas vezes pessoas que desviaram do caminho do suicídio por conta apenas de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra amiga. Sabe? A gente não tem noção ainda de como a gente é utilizado como instrumento. Então, vamos pensar assim, né? A gente chega, por exemplo, numa instituição religiosa, vai ter aquele que varre a instituição, que zela pela limpeza, da higiene, né, da instituição, e ele vai ser tão importante quanto aquele que faz uso da palavra. A gente vai ter na administração, em qualquer administração humana, pessoas de todas as áreas, vai ter que ter pessoas de humanas, pessoas de exatas, vai ter que ter pessoas de fazer serviços sociais, e o que ele vem falando aqui no final, ele faz uma comparação, né? Aquele que está trabalhando, recolhendo lixo na rua, esse principalmente, esse é essencial. Esse merece todo o nosso respeito, a nossa consideração, porque o dia que eles faltam, a nossa cidade sofre, a gente é o primeiro a sentir as consequências dele. Mas ele também tem a importância dele, assim como aquele que está na cátedra, aquele que está na autoridade, né, tendo o controle da situação também, podendo fazer a diferença na vida das pessoas, enfim, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a profissão que a gente está desempenhando, ou aquela que a gente aceitou de maneira pacífica, de maneira até feliz, fazer sem receber nada em troca para começar a sentir a felicidade do próximo, vamos fazer da melhor maneira que puder, para a gente, como ele diz aqui, ó, faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial que está confiada às tuas mãos. E, gente, a nossa obra aqui vai ser sempre, sempre, sempre parcial. É interessante que a gente vê, às vezes, obras que a gente até quer dar o título dela, ou melhor, a autoria dela a uma pessoa só. Eu, por exemplo, me lembrei aqui agora, né, de Chico Xavier. Chico Xavier, quem parar para pegar o YouTube, né, pegar os vídeos dele, vai ver filas quilométricas de doação de gêneros alimentícios, de pão, de flores, de dinheiro, que ele fazia com frequência. Fazia sozinho? Ele tinha dinheiro para isso tudo? Não. Ele tinha um grupo de amigos, de pessoas que, gratos a ele, resolveram também entrar no trabalho voluntário. Não foi sozinho que ele fez isso. Sozinho ele não conseguiria, porque o que ele ganhava, ele sempre fez questão de deixar bem claro. Era um salário mínimo. Mas quando a gente faz bem a obra parcial que cabe a gente,
as coisas vão se multiplicando e tem endereço certo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.